Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, com vocês aqui no canal Reina em Pauta. Glória a Deus, é uma alegria estar com vocês. Eu queria deixar minha gratidão a todos vocês que já se inscreveram no canal. Olha só quantos pastores aí, irmãos, se inscreveram aí em África, nesses últimos dias de missões. Eu queria agradecer a todos vocês que acompanham o nosso canal diariamente, e agora vamos ter aí uma nova série, e essa série, queridos, tem o tema A Transformação que Gera o Legado. Aleluia. Preste atenção que eu não estou falando de um legado, eu estou falando de o legado. É muito importante, irmãos, pensar, analisar e entender o que é um legado. Pense comigo e pontue agora o que é um legado. Legado, amados, não é uma herança. Legado é uma impressão, certo? Legado é uma constituição. Enquanto que a herança trata de coisas externas, o legado trata de coisas internas. Então, amados queridos irmãos, é como a impressão é assim: você pega um papel em branco, um papel em branco, assim, mais ou menos, um papel em branco, e você coloca ele na impressora. Dentro do seu computador existe uma palavra. O que você faz? Você imprime aquela palavra naquele papel. Aquela palavra naquele papel pode ser uma palavra transformadora, pode ser uma mensagem, pode ser um recado, pode ser uma coisa que vai constituir. A impressão é uma constituição. Então, legado, irmãos, trata-se do interior. Legado trata do trabalhar no nosso interior. Quando nós falamos de herança, e eu falo muito de herança, falo de recompensa, de herança, lá no final, que é a herança que o Senhor tem para os santos vencedores, mas não é dessa herança que eu estou falando aqui. Aqui eu estou falando de uma herança material. O pai trabalha, compra uma casa e diz: vou deixar para o meu filho. Ok, está tudo certo, mas esta é uma herança, não é um legado. Legado é aquilo que foi impresso dentro do filho. E qual é o propósito do evangelho do reino? É construir este legado. Então, nesse pano de fundo que eu estou fazendo no início dessa série, eu quero lembrar aqui com vocês sobre um homem muito inteligente, muito religioso, um homem super inteligente que tinha o seu primeiro nome, que chamava-se de Saulo. Saulo, irmãos, era um exímio religioso. Saulo era submisso à lei, à religião, tudo que era certo dentro do contexto religioso. Acontece que este Saulo recebeu uma chamada e a impressão do legado da vida de Deus no interior deste Saulo. Esse impacto foi tão forte que transformou o Saulo em Paulo. Então é por isso que eu quero falar sobre transformação. A transformação, ela gera o legado. E o legado que a transformação gera não é uma doutrina vazia, não é uma vida baseada num conjunto de leis humanas. O legado que a transformação gera é a impressão da vida divina no interior do homem, levando a vida humana a se relacionar com a vida divina. E essa relação, ela produz um fruto. O fruto dessa relação eu chamo de edificação. A edificação, ela é orgânica e provém de uma relação entre Deus e o homem. Você consegue entender o meu raciocínio? Portanto, então, o homem, quando ele entende o chamado de Deus na vida dele, quando ele compreende tudo o que está acontecendo, ele agora recebe
a impressão divina na sua vida. E isso causa uma transformação, produzindo então um legado com a visão da edificação. Então eu quero que você enxergue comigo agora que existe aqui uma visão orgânica. Deus veio para exercer a sua visão usando o homem, tá, como seu instrumento. Ele está usando alguém que, quando ele criou esse alguém lá em Gênesis, no 6º dia da criação, ele disse: ficou muito bom. Quando Deus disse ficou muito bom, é porque Deus já havia visto, Deus já tinha isso no seu coração, Deus já havia enxergado esse legado divino, glorioso, transformador, constitutivo na vida do homem. E Paulo, aos Filipenses capítulo 3, ele fala sobre a plena confiança em Cristo. Quando o título na versão NVI diz a plena confiança ou plena confiança em Cristo. Então, o que é uma confiança plena? Confiança plena é aquela que não deixa nenhuma dúvida. É aquela confiança. Porque confiança com dúvida ou confiança com desconfiança não é confiança. Então a confiança plena não deixa dúvida. Por quê? O contexto ou o final do texto responde. Diz assim: plena confiança em Cristo. Quando se fala em Cristo, você está falando em um Deus que habita dentro. Em um Deus que entrou dentro do homem, tá? Produzindo então o legado, produzindo uma impressão divina, para que o homem pudesse agora ter o entendimento divino, a revelação divina, a vida de Deus, o governo de Deus, enfim, a vida de Deus agora está dentro do homem, com o propósito de edificar o seu corpo na terra, que é a igreja. Então a transformação gera o legado. E essa impressão, amados, de Deus no homem, tá, causa uma coisa impressionante, de geração em geração. Eu estava em África e olhando para tantas crianças, tantos adolescentes e tantos jovens. A igreja em África, irmãos, ela é 90% jovens. 90% jovens. E ela tem outra porcentagem enorme, que é criança. Então eu estava vendo uma geração que está agora sendo impressa nessa geração a vida divina com a pregação do Evangelho do Reino. Então, se a minha geração não conseguir ver ou executar ou cumprir literalmente a geração pela qual está ouvindo essa palavra do reino, vai cumprir todo o propósito. E Jesus Cristo vai voltar. Como é importante ter esse entendimento, essa plena confiança em Cristo. É a totalidade da sua comunhão com Deus, que não está distante de você, mas que habita dentro de você. É a tua confiança em um Deus que não te abandona a hora nenhuma, mas que está dentro de você. Se você ler aqui cuidadosamente o capítulo 3 de Filipenses, Paulo começa a dizer assim: finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor, porque escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, pois é segurança para vocês. Então Paulo ganhou uma realidade, e essa realidade ele repetidamente está passando para os irmãos. Ele fala: não é cansativo para mim repetir as mesmas coisas. Sabe por que não é cansativo? Porque é segurança para vocês. Então, irmãos, pregar o Evangelho do Reino para mim não é cansativo.
Pois o evangelho do reino é segurança para nós todos, que estamos ganhando diariamente uma realidade constitutiva e governante, com a finalidade da edificação do corpo de Cristo. Esta é a vontade eterna de Deus, que o seu corpo seja de fato e de verdade edificado. E que o caminho da igreja seja Cristo, que a visão da igreja seja Cristo, que o padrão da igreja seja Cristo. Não uma religião, não, amados irmãos, é uma lei humana, não um propósito humano, nada de forma organizacional, mas na forma constitucional. Que Deus abençoe você. Continue comigo nessa série, porque Deus vai ministrar profeticamente os nossos corações. Beijo no coração e até amanhã. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por essa palavra, por essa reflexão, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.